Ele é uma oração, né? Esse, quão forte é essa quinta? Todas as estrofes são fortes, né? Mas quão forte é essa quinta e essa sexta? Se fossem meus a terra, o mar e estrelas mil dos céus, seria ainda um infeliz sem tua graça, ó Deus. De fato, sem a graça do Senhor, nada disso importa, né? Nada disso nos é suficiente. Em seguida, ele continua: que queiram outros abraçar o mundo todo aqui. Visita-me, meu Pai. É só o que peço a ti. E todos os dias nós possamos dizer ao Senhor: Senhor, vem me visitar. Senhor, vem estar comigo durante a semana. Vem estar comigo durante o dia. É só o que peço a ti. É só a presença do Senhor é que nos faz continuar.
tenho além de ti, na terra ou no céu. Oh, tudo nesta terra é tão vazios são os céus, que há quem possa me alegrar, que é pedir bem, amigos, bens, saúde, habitação. Por essas coisas, graças dou, porém, meu Deus, não sou. Tudo isso é vão se comparado a ti, amigos, bens, habitação e bem estar aqui. Se fossem meus a terra, o mar e estrelas mil no céu, seria ainda um infeliz sem tua graça, ó Deus. Porque amor nos abraçar no mundo todo aqui, visita-me, teu favor é só Deus é tudo, meu amor, que ao eterno bem. Ninguém mais tem além de ti, na terra ou nos céus. Oh, tudo nessa terra é vão, se amigos, bens, saúde, habitação. Por essas coisas, graças dou, porém, meu Deus, não sou. Como tudo isso é bom, se comparado a ti, amigos, bens, habitação e bem-estar aqui. Se fossem meus a terra, o mar, estrelas mil nos céus, seria ainda infeliz sem tua graça, ó Deus. Que amor nos abraçar o mundo todo aqui. Visita-me em teu favor, é só o que peço a ti.
essa festa. Senhor Jesus, o Senhor quer celebrar um dia, nossa mesa juntamente conosco. Senhor Jesus, firmados no sangue, Senhor, escutando da palavra. Ó Senhor Jesus, vem por essa vida da igreja. Senhor Jesus, precisamos dessa mesa todo dia. Essa mesa é nossa porção. Senhor Jesus, o Senhor nos deu a vida, nos deu tudo, Senhor, nos deu a vida da igreja. Senhor Jesus, possamos valorizar isso, valorizar os irmãos, valorizar a palavra, o ensinamento dos apóstolos. Senhor Jesus, escuta nessa mesa, Senhor, juntamente conosco, não firmados em nossa justiça, mas aquilo que o Senhor produzir, a obra de amor, um caminho de inclusão. Senhor Jesus, nos abençoa, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém. Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, ó, venha nos renovar. Ó Senhor Jesus, dá um novo começo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, venha nos vaziar, Senhor, ó, de nós mesmos. Senhor Jesus, que possa estar de coração puro. Ó Senhor Jesus, perdoa, Senhor, nossas falhas. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, essa mesa é de amor. Ó Senhor Jesus, ó, não é de divisão. Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó, muito obrigado, Senhor, pelo primeiro dia da semana, nós estamos participando desse banquete. Amém. Festejando a morte e ressurreição. Ó Senhor Jesus, eu sou esse símbolo, Senhor, seja com esse pão, seja com o vinho, que fica pelo sangue. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó, nessa mesa, Senhor, está incluso todos os santos, Senhor, que eles confessaram teu nome. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Vamos estudar esse texto. Amém. E não há ninguém como tu. Em todo o universo, todo amo-te. Que prova nós terei do teu amor sem fim, se tua vida aqui entregaste tu por mim. Quão forte é teu amor, não posso resistir. O mundo vou deixar para sempre te seguir. Por teu amor que jorra, qual viva fonte em mim. Senhor, eu amo a ti. Oh, como eu amo a ti. Senhor, eu amo a ti, e não há
Que prova nós teremos do teu amor sem fim. Se tua vida aqui entregaste tu por mim, quão forte é teu amor, não posso resistir. O mundo vou deixar para sempre te seguir. Por teu amor que jorra, qual viva fonte em mim, Senhor, eu amo a ti. Oh, como amo a ti, Senhor, eu amo a ti. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Louvado seja o Senhor por mais uma reunião, irmãos. Louvado seja o Senhor porque é mais um partir do pão, ou eu diria menos um partir do pão até a volta do Senhor. E aí, irmãos, aqui em Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então, irmãos, vamos agora passar ao momento da nossa oferta, né? Como os irmãos sabem, nós estamos concluindo, louvado seja o Senhor, a construção do nosso local de reuniões. Temos testemunhado até aqui a primeira parte, verdade. A gente vai continuar. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem sido conosco. A fidelidade do Senhor é algo que tem sido sobrenatural. Então os irmãos vão colocar aqui, né, o gasofilácio e a gente vai fazer as nossas ofertas, né? Então vamos colocar aquilo que o Senhor está colocando no nosso coração. Vamos honrar o Senhor também. E o Pix ali atrás, tá? Quem quer passar? Põe Ian. Aí, aleluia. Então, quem tiver o sentimento, né, ore ao Senhor, para que o Senhor dê o valor para ofertar e vamos honrar o Senhor também com as nossas ofertas, os nossos recursos. Nós honramos ao Senhor com o nosso tempo, estando na reunião, vamos aproveitar a reunião, vamos desfrutar da reunião, mas vamos ofertar ao Senhor também, né, os nossos recursos, que é Ele quem nos dá. Aleluia. Qual o hino? A nuvem, louvado seja o Senhor. Amém. Há uma nuvem que se move sobre a igreja, há uma voz que chama todos a peleja. Quem vai ouvir o falar que vem do trono de Deus? Chegou a hora de deixar o bem impuro. Chegou o tempo de crescer e ser maduro. Cantar pra vencer, gerar o filho varão. Eis-me aqui, não vou temer, atendo teu chamado. Vou te seguir, Sempre buscar as coisas lá do alto. obedecer, sem duvidar. Murmurações rejeito e tudo mais deixo pra trás, assim em Cristo cresço.
exército por Deus bem preparado. Quem pronto está pra servir, trazer o reino de Deus. Com Cristo já não há lugar pra indolência, com alegria, entusiasmo e excelência, que não leva seu irmão até a linha final. Eis-me aqui, não vou temer, atendo teu chamado. Vou te seguir, sempre buscar as coisas lá do lado. Sem convidar, corações beijando. E tudo mais, deixo pra trás, assim Cristo cresço. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, carrega os abençoados de fé. Ó Senhor Jesus, toda essa hora eu te agradecendo, de ofertar, não comentarimento, mas em oração também. Jesus quer entender que a intenção de cada um, contribuir para esse local ficar construído, seja em oração, em ofertas físicas, em materiais. Amém. Senhor Jesus, bendiga, Senhor, para eles. Senhor Jesus, estão ofertando, sim, aqueles que ainda não estão, um dia ou outro, que Deus nos abençoe. O Senhor não despreza ninguém. Obrigado, Senhor, pela sua oferta. O Senhor nos dá, Senhor, para o fim proveitoso, que é para nós construirmos. Para a conclusão, Senhor, aquela construção. Abençoe, Senhor. Ó Senhor Jesus, cada centavo que aqui foi colocado, para o Senhor. Senhor, muito obrigado. Dê-nos saúde e paz e a harmonia dos nossos lares. Jesus, eu sei. Essa oração, Senhor, abençoa essa palavra. Abre nosso coração, nosso entendimento espiritual. Porque tu queres falar. A igreja é essa manhã. Seja conosco. Deus abençoe. Jesus, eu sei. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. A mensagem de hoje é uma mensagem, vou trazer alguns pontos, porque alguns pontos ricos, né, que o irmão ele está compartilhando conosco. E entre eles, porque o título dessa mensagem é ser 100%. Possa ser 100%, né, do que está sendo falado. Crer como tenha sido vindo da parte de Deus. Esse é o coração daqueles dos Tessalonicenses, né, que mesmo homem falando, não acolheram como homens, mas como em verdade a palavra de Deus. Amém. Também não é para exaltar ninguém, porque essa obra quem faz é o Espírito. Amém. Não é Deus. A gente falou ontem, o Alentear, o Conjunto compartilhou os pontos de experiência, e essa semana foi muito tocado, né, na questão de valorizar a dimensão da palavra. Isso é se aprofundar. Lá na reunião de Maria, irmãos, alguém compartilhou dessa forma que pode cavar que aí dá ouro. Onde dá essa direção, você pode cavar que você vai encontrar. Você vai encontrar muitas riquezas, e encontra mesmo, irmãos. Um ponto que a gente compartilhou ontem, né, aqui, foi da quarta-feira, que ele está sob o controle de tudo. Ele é tudo, ele é o cabeça, ele é tudo, irmãos. Que é a mensagem, né? Cristo é tudo e em todos. Então tudo é centrado nele, tudo é para ele, né? Veio por meio dele e vai ser feito por ele. O homem é apenas um instrumento. Eu toco que a inspiração de Deus me dá de
Tem alguns exemplos bem simples, mas que dá para a gente conseguir ver o que é um instrumento. Uma tesoura é útil? Ela é útil. Você colocar uma tesoura aqui, ela é útil, né? Não, ela não serve para nada, irmão. Mas ela na mão de um costureiro, né? Ela funciona. Então a gente pode ter toda a palavra que é útil, mas se ela não for praticada, ela se torna inútil. Ela precisa ter essa prática. Senhor Jesus. Por isso que quando a gente imerge na palavra, abre-se um leque e você vê outras coisas que você não tinha visto. Hoje, minha experiência, eu estou contando a minha experiência. Eu leio o versículo que já li há tanto tempo. Parece que salta muito mais fácil hoje. Não sei o porquê, ou sei, mas é muito pessoal mesmo, que também seja assim. Esse hino que a gente cantou aqui, Amo o Senhor, qual foi o hino? C7 foi? Escuta aqui, deixa eu ler. C7, né? Senhor Jesus. C7. Senhor, eu amo a ti. Eu não há ninguém como ti. Em todo o universo, outra além de ti, não tenho. Jesus, amo a ti. Que provas mais terei do teu amor sem fim. Se tua vida aqui entregaste por mim, quão forte é teu amor, não posso resistir. O mundo vou deixar para sempre te seguir. Por teu amor que jorra, qual viva fonte em mim. Senhor, eu amo a ti. Como amo a ti. Senhor, eu amo a ti. E não há ninguém como tu. Em todo o universo, outro além de ti, não tenho eu. Jesus, amo a ti. Vocês sabem quem escreveu esse hino? Que não foi um hino, foi uma oração. Alguém sabe aqui? Eu confundo, né? É o Lee ou o Watchmani? Watchmani, né? Watchmani, né? O hino. E a gente canta, e a gente desfruta, e é uma verdadeira oração mesmo. E ninguém reclama que foi Watchmani. Mas hoje, se for lá que foi Pedro, aí é a reclamação. Não vamos ver homem, vamos ver Deus. O Deus Todo-Poderoso que usa homens. E essa linha que eu queria tocar e começar hoje a gente falar, para a gente ser 100%, né, pela palavra. Êxodo capítulo 3, se você puder abrir aí. Êxodo capítulo 3, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O homem, ele é muito resistente, irmãos. Versículo 2 em diante, ele diz assim, ó: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. 3:2, viu? De Êxodo. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Isso foi uma visão exterior do que Moisés estava vendo. Ele estava ali apacentando, como o versículo diz, né? Ele era sacerdote, né, de Midian, e o rebanho de Jetro, que era o seu sogro. E quando ele chegou nesse monte, né, de Deus, Horebe, ele viu essa cena. E ele foi se aproximando para aquela cena. Mas quando ele foi chegando àquela cena, então disse consigo mesmo: irei para lá, ó, e verei essa grande maravilha. Porque era algo que estava se consumindo, pegando fogo, e não estava se consumindo, não estava se apagando. É aquela questão de fogo de palha. Você tocou em arbusto seco, botou ali, ele pega fogo rápido e alto, né? Aí, depois
o instante vai embora. Só que isso não estava acontecendo, não estava se acabando, estava queimando, como é que é isso? Né? E ele foi para perto para ver com seus próprios olhos. Ele disse, e veria essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. A pergunta foi, por que a sarça não se queima? Isso é, não se consome, não acaba. Algo tão simples. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, olha, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, versículo 4, Deus do meio da sarça, a sarça estava o quê? Queimando. Do meio da sarça, mostrando que Deus é fogo, viu? Senhor Jesus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Ele conheceu que era o Senhor, não conheceu? Conheceu. Deus continuou, não te chegues para cá. Aqui, pelo o continuar do versículo, não é que Deus não queria que ele viesse, mas ele não poderia vir de todo jeito. Aí, a explicação do próprio versículo diz assim, tira as sandálias dos pés, não leva nada teu. A gente tem que ir despido de todas as coisas. O que nos afasta de Deus é as nossas opiniões. A mensagem dessa semana falou muito da gente crucificar a carne. Porque ele já garante, porque a gente já morremos com Cristo. Por que a gente ainda está andando nessa linha? Se a gente já perdeu, né? Se a gente crê dessa forma, a gente não tem mais nada a ver com a carne, ou não deveria ter. Senhor Jesus, tira as sandálias dos pés. Aí ele diz o porquê, irmãos. Porque o lugar em que estais é terra santa. Irmãos, não pense, e eu creio que todos os que falam aqui, como também os irmãos da obra, os cooperadores, e onde quer que for, ele teme essa situação. O lugar aqui, isso qualquer púlpito que os irmãos tiverem, é santo. Se ele falar algo que não seja de Deus, Deus fulmina, irmãos. Mesmo, né, hoje não mata, não tira assim dessa forma, e olha que ele também pode fazer, mas ele no mínimo ele tira essa pessoa. Ela não permanece muito tempo, porque Deus é fogo consumidor. Ele quer me usar apenas como um instrumento. A tesoura pode reivindicar tudo para ela, mas se eu corto muito bem, mas eu faço isso, faço aquilo, não é? Pode ser amolada como for, mas se não tiver quem use, não serve para nada. Fica inoperante, aliás, serve para ocupar um espaço. Senhor Jesus, e o Senhor já mostrou, né? Aquele que não frutifica, ele corta. Senhor Jesus, para que produza mais fruto ainda. A nossa função é produzir fruto. E sabe como é que produz fruto hoje? O Alimento Diário disse essa semana. Quando a gente faz a vontade de Deus. Amém. É a forma da gente produzir fruto. A minha forma não produz fruto. A árvore, ela não faz força para produzir fruto, irmão. Não faz força para produzir fruto. Você nunca chegou perto de árvores frutíferas, né? Cheia de frutos, e ainda dando frutos, você viu ela gemendo para dar fruto. Não é galinha para dar para pôr, não é. Senhor Jesus, ela dá naturalmente. E a gente, como o exemplo do perfume, somos o bom perfume de Cristo. Simplesmente vai passando e as pessoas têm que perceber o aroma suave. Aonde está passando, tem que passar. Não precisa se esforçar, é trabalhar no descanso. Então aqui é uma cena, capítulo 4 aqui de 1 e de Êxodo ainda continua, Senhor Jesus. E Deus vem falando com Moisés, né? E Moisés vem colocando sempre obstáculos. Vou citar alguns versículos aqui para a gente ganhar tempo.
Mas a gente vê logo depois desse versículo que ele diz aqui que a terra é santa, né? Aí ele diz, disse mais, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, né? Aí Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Muitos têm vontade de ter o cargo, a posição, mas esses que têm isso, eles não sabem dar entendidos, como foi aqueles 2 discípulos do Senhor, onde a mãe dele disse, Senhor, no teu reino que eu vi, deixa um sentar à tua direita e outro à esquerda. E ele disse, você não sabe, você está mentindo, você não sabe. Irmãos, não queira ter fama, não queira ter posição, não queira tapete vermelho, não queira aplauso, não queira holofotes, porque você não está sabendo onde você está indo. A terra aqui é santa. Eu preciso me despedir de tudo que eu tenho para pregar Cristo. Por isso que hoje, atualmente, as pregações, né, ministrar da palavra dos irmãos, tem tido muito mais peso, porque eles falam do que vivem, do que aprendeu apenas na doutrina. E isso tem muito mais peso. E o princípio está lá em Pedro, quando ele disse, se você é cristão, falando para a mulher, e quer ganhar seu marido, ganhe sem palavra nenhuma. Ganhe pelas suas obras, pelo seu modelo, exemplo. Não tem mais peso? Esse é o exemplo. Se eu vivo, eu tenho. Naturalmente, isso vai aparecer em mim. Vai aparecer em mim. Senhor Jesus. Então, o que ele vai fazer? Ele continua dizendo aqui. E saindo o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, né? E que está no Egito, e ouvi o seu clamor, no versículo 7. Por causa dos seus atores, conheço-lhe os sofrimentos. Deus conhece. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Heveu e do Jebuseu, cujo clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora vem o pecado do Senhor. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o teu povo, os filhos de Israel, do Egito. Cuidado com isso para Moisés. Senhor Jesus, e agora? Vem agora. Então disse Moisés a Deus, olha, a primeira coisa que um homem de Deus, ele tem a responsabilidade. Quem sou eu? Pode ler. Quem sou eu? Sim, pode ler. Sim. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Quem é você? Quem é que pode fazer, né, a chuva cair? Quem é que pode fazer nascer uma planta? Irmãos, não sei se você já teve essa experiência, né? Cada vez a gente saindo de Recife, uma conferência dessa, agora como diz, você sai logo dentro do mar. E eu tinha visto o navio, uma coisa enorme, grande, no chão, tá? No chão. Quando eu subi, voou, eu olhei o navio dentro daquele mar, irmão, não passava de uma gota de comparação. Porque do alto a gente vê que é pequeno, mas do baixo a gente pensa que é grande. Senhor Jesus, nós precisamos ser desnomeados. Voar. Porque é isso que o GPS faz, ele sabe o caminho que está descongestionado. Porque quando estiver congestionado, você vai para outro, irmão. Vai para outro. Vai seguindo a nuvem. Como foi falado aqui no hino, como era a frase? É Bequinha? Duvidar? Não, do hino. Não duvidar.
Obedecer, sabe? Obedecer. Não duvidar. Está com essa frase. Obedecer, o tema de ontem, né? Foi obedecer, ser sim. Não duvidar, irmãos. Deus falou, acontece. Irmãos, aí eu quero entrar mais um pouco. Quando Deus fala, não é trazendo informações apenas, porque é uma informação, mas é trazendo vida às pessoas. Porque, olha, o que é haja luz? Deus disse, né? Disse Deus, haja luz. Eu estava em dúvida, era sobre esse tema, esse título. Se eu digo que é 100%, ser 100%, ou disse Deus. Porque o que Deus disse não foi apenas uma informação. Quando Ele fala, as coisas acontecem. Então, se eu repetir o que Ele fala, eu sou apenas um instrumento na mão dEle para que as coisas aconteçam. Isso. Senhor Jesus. O que eu preciso é obedecer sem duvidar. Os que duvidarem, irmão, se você ler Hebreus lá, você vai ver. Eles ficaram no deserto. A tomada ali de Canaã, eles mandaram 12 espias. Você sabia que Deus não mandou aqueles espias, irmão, espiar a terra? Foi para tomar posse da terra. Mas eles trouxeram relatório. E apenas 2 não duvidaram, creram. E os que entraram. Isso prova, irmão, que nem a maioria. Ah, só você que está certo, por acaso? Irmão, não é a maioria. A minoria com Cristo, que obedece, esse vai lograr êxito. Vai lograr êxito. Senhor Jesus. Temos de fato que obedecer sem duvidar. Aí, Deus me falando para Moisés, né? Vou pular aqui para o versículo. A gente falou do livro qual? 10 foi? Tem agora que enviarei, né? O 11. O 12 agora. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito. Servireis a Deus desse mundo. Então a função de Deus é trazer você para servir. Aqui está dizendo: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhe direi? Deixa que o mundo bota pedras, irmãos. Disse-lhe Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou e enviou a vós outros. Não precisa nada mais, irmão. Você diga se for eu sou que mandou, acabou. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajuda os senhores de Israel e diz-lhe: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, tal, né? Porquanto disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, tal. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciões de Israel do Egito, e lhes dirás: o Senhor, o Deus de Israel, novamente ele diz, versículo 19: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Mateus, o livro de Mateus diz: como é que se toma posse do rei? Na nossa versão diz por força, mas o original diz por violência. Vai tomar uma facção lá, aquelas do Rio de Janeiro, pedindo licença, por favor, para ver se tu vai entrar lá. Tem que ser por violência. Irmãos, contra o inimigo é ordem. Sai, ele tem que sair. Né? Por favor, dê licença. Não existe isso para ele, não. Então a gente tem que entrar. E hoje nós estamos entrando na terra do inimigo. Nunca houve, todos os dias, tanta oração, pregação
em toda essa terra. Você acha que ele vai ficar de mãos cruzadas, de braços cruzados, olhando só o exército de Deus sair nas ruas? Não vai, meu. Isso cabe até para nós fazer o seguinte: vamos, dia 26, sábado, né? Que vem, nós estamos saindo. Posso orar por vocês? Vocês vão estar aqui ainda? Se a pista? Quem tiver, amém. Senhor Jesus, vamos sair com um exército. E quem vai à frente é o nosso general. Esse nunca sequer empatou uma, quanto mais perder. Ele só vence, porque ele saiu vencendo e para vencer. Senhor Jesus, não vamos temer, Ele está conosco. Eu sou contigo. Senhor Jesus, continua. Então Moisés sempre dando um princípio de todo tipo de qualidade. Senhor Jesus, capítulo 4, dá um pulo aqui para ganhar. Versículo 1: respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Ele estava ali falando por Deus. E o Senhor, ele vai dizer assim: mas se for dizer, não vão acreditar que foi o Senhor que falou para mim. Comedor de feijão com arroz pode ser, né, falar por Deus, irmão. O próprio Senhor, os próprios irmãos do Senhor não acreditavam nele. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aí deixa eu ver aqui, Senhor. Não, esse não. Senhor Jesus. Versículo 10, 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Irmãos, o Senhor se agradou disso, uma desculpa muito razoável. Respondeu-lhe o Senhor: irmãozinho, vem cá, vou dizer com minha palavra. Quem foi que fez tua boca? Quem faz você falar? Quem faz as coisas? Irmãos, nosso general é Cristo, irmãos. Não se importa o que você vai falar, quem vai colocar as palavras é o Senhor. Por isso que tanto vale, irmãos, você entrar na imersão, como você ganha. E a gente tem feito, né, pela misericórdia, Edna tem colocado, né, na reunião de oração, tem 10 minutos antes de, né, propriamente orar, a gente faz uma imersão na palavra. Irmãos, quando os irmãos vão orar, ora acima da palavra. E os versículos estão lá para a gente orar também. Não muda, irmão. Como isso é agradável ao Senhor. Porque isso produz fruto, está gerando muito contentamento nas igrejas. Senhor Jesus, quem fez a boca do homem? Interrogação, versículo 11, né? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê, ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Irmãos, Ele é o dono de tudo, irmãos. Ele é que controla tudo. Não importa quem vai aparecer. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Senhor Jesus. Irmãos, Apocalipse capítulo 4. Senhor Jesus. Só encerrando aqui para fechar, Êxodo, eu leio o versículo 15. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Irmãos, se a gente for comparar isso aqui com aquela história de Pedro, quando o Senhor disse: mata e come, ele 1, 2, 3 vezes não fez, aqui Moisés também fez mesmo jeito. Até o final ele diz assim: Senhor, manda outro, menos a mim. Mas quando o Senhor escolhe você, pode ir lá, como fez Jonas, lá para o fundo do mar. É você mesmo, não tem para onde correr, não. Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 4. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 4. Cadê, meu? Senhor Jesus. Versículo 1 diz: depois dessas coisas, essa é a visão do trono. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta. A igreja em Filadélfia, irmãos, é a única igreja que foi louvada por Deus, por causa que ela tinha duas coisas: o nome
e a palavra. E dentro dessas coisas, Deus tinha colocado uma porta aberta. E não é difícil de você encontrar uma porta aberta, porque Ele colocou essa porta aberta, não foi na lateral ou em um esconderijo que você ainda tinha que procurar, foi diante de você. Está tão escancarado que é você só ir. Parece aquele negócio de quebra-panela. No meu tempo era quebra-panela, não sei se ainda existe isso. Dá uma rodada na pessoa, bota um negócio lá e você não sabe se você está indo para a panela, se você está indo. Deus não fez isso, irmão. Não botou fenda nos seus olhos. Botou a porta aberta e diante de você. É só seguir. Como é? É só obedecer e não duvidar. Vai cair certo, vai dar certo. É desse jeito. Não mude. Vá fazendo do jeito que Ele está dizendo. Essa forma. Senhor Jesus. Aí diz assim, depois dessas coisas, leis não somente uma porta aberta, amém, no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, irmão, sobe para aqui, Jonathan, sobe para aqui, vamos subir, irmãos, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Aí o João teve a revelação do que homem nenhum nessa terra tinha tido ainda. Abriu a porta. Por isso que a porta está aberta para a igreja de Filadélfia. Porque a gente vê coisas não sendo soberbo por ninguém, por nenhum grupo religioso. Porque nós temos a porta aberta diante de nós. E por que está funcionando esses encargos? Porque os irmãos estão simplesmente obedecendo, irmãos, sem duvidar. Estão sendo 100% pelo Senhor. Que o Senhor falar, eu faço, porque vai acontecer. E se a gente vê, eu não li lá em Êxodo, mas o que Moisés foi orientado a fazer para que Faraó pudesse crer, foi exatamente isso. Faça, Moisés. Quando fazia, aí eles viam aquela maravilha, aí os magos tentavam copiar, aí inclusive fazia até igual, mas não é dessa forma. Porque no homem não se gera vida, mas em Deus há vida. Porque o Senhor diz, as minhas palavras são espírito e são vida. Então, quando Deus fala, gera vida em você, arde no seu coração, as coisas acontecem, transforma pessoas. Quantos e quantos testemunhos já estão dando? Os irmãos dão, né? Se a pista e comporturas que saem direto, e pessoas iam se suicidar. Mas depois de posso orar por você? Mudou. Por que isso tem acontecido? Porque Deus falou. Deus falou, foi, pelo irmãozinho e pela irmãzinha, que disse simplesmente uma frase, soltou o leão, não foi? Posso orar por você? E a coisa acontece. Não pode acontecer conosco? Quem fez tua boca? Teus ouvidos? Quem fez teus pés? Foi o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Versículo 5, para mostrar o poder da palavra de Deus, que não é apenas uma informação. E aqui diz, né, que... Deixa eu ler o versículo 2, porque eu tenho que mostrar aqui onde é que ele está sentado, né? Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Aí ele mostra as características desse que estava sentado e diz assim, ó, e esse que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e a de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciões vestidos de brancos, em cujas cabeças estão coroas de ouro, tudo representando o Senhor ali como governo de Deus. Aí no versículo 5, sim, diz, do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Irmãos, do trono sai o governo. E que o irmão está compartilhando exatamente nesses últimos dias. Aí eu vou dizer com propriedade que é minha área. Um relâmpago é cargas energizadas, que procura algo, né? Elétrons soltos para pegar, para ir atrás deles. Por isso que é o zigue-zaguear. Ele procura aqueles que estão aptos para receber isso, de coração aberto. Aí você vê, você sabia porque o para-raio, ele fica no alto? Você podia botar um para-raio na lateral, né?
Eu sou baixinho aqui, Roseni é alto, quem é mais alto, Alfredo mais alto ainda, tem aqui a escadinha, né? Se um raio vir de cima, sabe que o mais provável de ele cair é na cabeça do mais alto. Senhor Jesus, seria tu, Alfredo. Léo é mais alto ainda. Por isso, onde tem muitos raios, irmão, é melhor você não ficar debaixo de árvore, porque a árvore é exatamente o ponto mais alto, então ele vai para ali. Então ele vem procurando lá, pum. Irmãos, aquele que está no alto é que vai receber a revelação de imediato de Deus. Não é para lhe matar, sim, matar o ego, para Deus aparecer. Aí aparece. E você sabia outra coisa? Também sou da área, posso dizer com propriedade. O que é um curto-circuito? E por isso que o nome é curto. É curto, porque a corrente, irmão, é como se a gente pensasse, ela não é bestinha não, ela vai onde tiver menos resistência. Por isso que um fio, ele não vai mais para resistir, ela está dizendo, resiste. Ele vai para um canto que não tem resistência, ele pegou ali, irmãos, porque Deus mudou de Pedro para Paulo, por quê? Porque Pedro tinha resistência, e Paulo foi um fio. Quando a palavra veio, ele não teve outra coisa, falou. Não fui desobediente à visão celestial, isso mesmo. Então é dessa forma, Deus está procurando esses que têm um coração puro, irmão. Que seja um fio, que ele venha e não tenha obstrução, porque nós estamos no final do tempo, irmão. Não há mais tempo, principalmente por causa disso. Então ele quer me usar, quer usar. Vai ainda pegar um que está, não, por quê, para quê, não sei o quê. Irmão, cheio de dúvidas, cheio de coisas. Deus não tem mais tempo para você ficar perguntando, ele está respondendo, não. Ele quer a coisa prática. E agora vem um segredo que eu descobri, eu estou falando de mim mesmo. Por que ele está usando as crianças? Por que ele está usando os pré-adolescentes? Por que ele está usando os adolescentes? Porque são simples, porque não tem conceito, irmãos. Eu saí com Elô e com... Quem foi o nome da outra? Elô? Como? Emily, lá no Parque da Criança. Tem 2 campos de futebol ali. Você vê, a gente estava lá naquela área, né? E eu passei de largo, né? Aí tinha uma pessoa junto, porque parece que eles estavam jogando, quem ganhasse, o outro entrava, era uma coisa assim. Aí elas pararam para orar pela aqueles jovens lá. Aí eu passei de largo, disse, não vou atrapalhar. Olha o conceito da tora. Ó Senhor Jesus, eu preciso dos gravetos mesmo. Não vou nem parar. Quando eu vejo, ela estava orando pelo... Aí os outros que estavam lá jogando, irmãos, pararam o jogo e vieram para saber o que é que era. Ela estava orando, orou por todo mundo, irmãos, orou por todo mundo. Um vídeo que eu recebi ontem, pasmem, isso aqui é de Deus, é sobrenatural. Cadê a camisa de... botou a camisa aí, era sobrenatural. Irmãos, numa igreja adventista, foi? Sétimo dia, né? Sétimo dia. Os adolescentes da Rio das Ostras, eu acho que é do Rio, né? Aquele vídeo. Aí eles entraram numa denominação, pediram a liderança, estava tendo um evento de adolescentes, coincidência, olha que coincidência. Eles entraram e perguntaram se podia fazer a imersão lá. Aí eles perguntaram o que era, aí eles podem entrar, fizeram. Depois, se os irmãos quiserem, eu boto no grupo. Eles começaram a fazer imersão no grupo, dentro do templo lá que eles estavam fazendo, e começaram a fazer grito de guerra, dentro. Você entrava, eu digo assim, eu não entrava de jeito nenhum, meu irmão, é sobrenatural, e eles fazendo, os adolescentes fazendo, irmãos. Outros testemunhos que a gente teve agora na comunhão, lá em Mari, irmãos, você chama um adolescente, ele está 3 com ele. Eles estão crescendo, eu digo, né, exponencialmente. Sabe o que é crescer exponencialmente? Se você fizer uma reta aqui, 1 para 1, 2 para 2, isso é pouco, irmãos. Crescer exponencialmente é assim, é quase que uma reta. É você crescer muito, muito, muito em pouco tempo. Igrejas que tinham 20, hoje tem 40. E você vai contar lá, a maioria está sendo adolescente, trazendo uma adolescente.
Aí foi passado o encargo para a gente, até passar para Júlio. Irmãos, vamos usar o que Deus está usando. E o irmão falou, se ele está dando essa linha aqui, é pelos adolescentes que a gente vai crescer, vamos atrás dos adolescentes. Eles não têm maturidade, mas você tem. Então você pode ser um capitão. E eles podem ser as tropas. A gente só dá a direção, mas a gente vai seguindo. Como eu aprendi saindo com esses dois adolescentes? Como eu aprendi? Ser simples, irmão. Obedecer, não duvidar. Que as coisas acontecem. Simplesmente por isso. Aí, se não bastasse eles trazer adolescentes, eles também trazem a família. Aí vem a família, o que é que está acontecendo com meu filho? Não sei o que. Aí a família vem também. Irmãos, é isso que a gente está precisando. É surgindo, é cumprindo-se Salmo 110, né? O orvalho está vindo assim, caindo, né, do céu. Quantas pessoas? Nunca consegui levantar a igreja. Sim. Deu uma inversão na mão do adolescente, levantar a igreja. Amém! Deu uma inversão na mão do adolescente. A gente tem que ser sensível ao Espírito. Ele zigue-zagueou, vá também junto dele. Vá também. Se é pelos adolescentes, não vamos, nós, toras, não vamos travar não, irmãos. Deixar fluir. Vamos deixar o Senhor agir. Se está indo por aí, é adolescente, vamos para o adolescente. Por isso, todos os adolescentes estão convocados dia 26, aqui em Campina Grande, para a gente fazer. Eu tinha tido essa experiência, eu tinha falado até aqui, antes disso tudo, né, de casa de adolescente e coisa e tal, que quando eu saí com o Caleb uma certa vez na Maceió Pinheiro, eu sempre ficava ali na Praça da Bandeira. As pessoas estão sentadas, é mais fácil para mim eu oferecer oração dali, sentado. Mas eles passando, eu nunca tinha tido experiência, eles passavam para lá e para cá, para lá e para cá, e eu não vi. Chegou uma palavra, não, acionei, alguns aqui e acolá paravam. Então, qual foi que eu fiz? Disse, Caleb, quando vir um pai com um filho, aí você aborda ele, o filho. E quando você abordar, ele vai parar, porque são da mesma idade. Mas não deu outro, irmão. Começou eles orarem, parar. Aí, já que você vai orar por eles, ore pelos pais. Comecei a fazer isso. E teve outro detalhe, muito interessante. Esse testemunho que eu estou dando, já dei aqui, né, na igreja. Caleb abordou um senhor que passava 1, 2, 3, não sei quantas vezes ele passou. Mas que eu me lembro, ele abordou 3 vezes esse senhor e ele sempre respondia, não queria, bem chato. Aí a gente terminou lá na Seu Pinheiro, aí vamos lá para a Praça da Bandeira. Quando chega na Praça da Bandeira, que eu estou bem distraído, olha assim, o Caleb está orando por ele estava sentado na praça. Eu pergunto, você ia de novo a ele? Seja sincero. Eu não ia, irmão, eu não ia mais. Já foi 3 vezes que eu pedi para orar, ele não quis ir, então te vira. Ele foi, irmãos, vamos ser simples, vamos ser obedientes, e isso acontece, irmãos. Irmãos, milhares e milhares de pessoas estão sendo abordadas todos os dias nessa terra. E está crescendo o exército do Senhor. Isaías 3:4. Vamos ler lá. O Fredo está aqui, lembrando aqui. Amém, Senhor Jesus. Deixa eu ler. Aqui. É capítulo 3, versículo 4. Certo. Essa aqui é de King James. A King James diz assim: dar-lhe-ei jovens por príncipes, adolescentes imaturos governarão sobre eles. Isso é na versão King James. Quem abriu aí na versão revista atualizada que a gente usa? Capítulo 3 de Isaías, versículo 4. Sim, isso. Deixa eu ler aqui para ficar gravado, né, Alfredo? 3:4. Dar-lhe-ei meninos por príncipes e crianças governarão sobre eles. Quem somos nós para dizer? Outrora a gente não queria nem que os jovens, porque eles iam mais atrapalhar, os jovens não, os adolescentes. Hoje é a ferramenta que Deus está usando. Quem sou eu para dizer, não serve não vai com a gente não? É que está abrindo as portas, irmãos. É que está... deixar e vir, a gente é complicado.
O homem não vai atrapalhar, deixa vir. Ou a gente se torna como criança, irmão, ou a gente vai penar, irmão. Vamos penar. Senhor Jesus, não vamos barrar o mover do Senhor. Não vamos, irmãos. Isso é o que Deus está fazendo em toda a terra. Como a gente viu na reunião, parece unânime, parece que é o mesmo falar, irmão. Todo mundo está. Será que todo mundo está mentindo, irmãos? Tudo está acontecendo dessa forma. Vamos praticar, vamos fazer isso. Não existe ninguém que pratique, mas anuncie como nós estamos anunciando. Se quiser, amém. E teve até um convite, eu esqueci de dizer a Rocinico na hora do aviso. Pode ficar, Alfredo. Aí, os irmãos estão dizendo o seguinte: qual é a reunião que dá menos pessoas presencial? De oração. Sabe quantos irmãos estão dando na oração, na reunião de oração de homens? 60 irmãos. Sapé, Mari, e qual foi o outro? Mas Sapé é a reunião normal da igreja de oração. Sim, normal. Isso. Sabe o que eles fazem no início? Imersão. Depois começa a orar. Grito de guerra, Senhor Jesus. Irmãos, é isso que está acontecendo. E os irmãos não querem sair. Os irmãos não querem sair, eles sussurraram assim: irmãos, a gente vai ter em dia 30 de agosto uma reunião de oração dos homens em João Pessoa, dia 30. E vamos anunciar. Falei até com o senhor ontem. Até anuncia. Quem quiser ir, vamos embora. Vamos embora. Ninguém vai obrigar você a fazer isso. Ninguém vai obrigar você a fazer nada. Na igreja não é obrigado nada. Agora, se você provar, você vai ver. Você vai mudar a sua ideia, com certeza, como alguns testemunhos nossos aqui de irmãos já fizeram isso. Senhor Jesus. Isso é que acontece, irmão. Vamos seguir esse mover. O Ceapista, por último, vou dar esse testemunho. Caleb, Adriel e Heloísa foram para o Ceap, com o intuito de passar uma semana. Heloísa disse que não queria voltar. Fui buscar Caleb, e era para buscar Caleb na quarta-feira. Ele disse: não, pai, não venha buscar não, só venha no domingo. Inclusive o Rocini estava ligando para mim nessa hora, tu lembra? Eu disse: peraí, que o Caleb está ligando. Eu estava achando também que queria, para dizer, vem pegar. Era para dizer que não viesse, porque se eu chegasse lá eu tinha que trazer. Aí disse: não, só venha domingo. Aí eu fui lá pegar. Irmãos, Ceapistas aqui, quem já foi para o Ceap? Levanta a mão, quem já foi para o Ceap aqui? Quem já foi no Ceap, que conhece o Ceap, né? Poucos irmãos. Vocês que conhecem o Ceap, tem alguma piscina olímpica lá? Não. Tem algum... Qual a diversão que tem lá? Um pé de manga? Irmão, não tem nada, irmão, não tem nada. E o que é que esses adolescentes estão querendo ficar lá? Por quê? Eu, nas férias, eu não queria nem saber de caderno. Estão fazendo, sabe o que lá? Transcrição. Mas o senhor vai mudar. Sim. Vocês que estão reformando lá. Sim. Para quando a gente quiser que Exatamente. passar o final de semana lá. Exatamente. Amém. Profetizou, a gente precisa crer. Dessa forma, irmãos. Irmãos, é isso que está acontecendo. Nós não podemos barrar o mover do Espírito. Isso não é fogo de palha. A sarça pode estar ardendo, mas está queimando no seu coração. Porque quando Deus fala, verdadeiramente Ele queima seu coração. Você fica doido para fazer. O que é isso que está acontecendo? Eu observei eles, né? Estava numa das reuniões dele lá, eu fiquei de fora. Ele lá fazendo, gritei, que é imersão, papapá. O irmão levantou, parou. Vamos agora para a palavra. Israel levantou para dar a palavra lá, começou a dar a palavra. Eu digo: quer ver? Não vai ficar nenhum aqui mais. Irmãos, cada um pegou o seu caderninho e começou a fazer, e prestando atenção, um silêncio, o maior do mundo. O que ele falava, ele anotava, Se fosse fogo de palha, qual deles ficava? Diga aí. E não é obrigado você ficar, não. Se você quiser ficar, você fica. Se não quiser, sai. Ninguém saiu, irmãos, é isso que está acontecendo. Eu posso dizer que eu vi com meus próprios olhos, né? Quantos começaram para ficar 6 meses, estão 1 ano, estão 2 anos, estão não sei quanto tempo. Irmão, isso é obra do Espírito. Isso não é de homem. Homem nenhum faz isso, não. Ninguém consegue. Me lembro do Senhor pregando ali 3 dias, os discípulos: Senhor, rapaz, 3 dias que estão aqui sem comer. O que é que atrai uma pessoa só com uma palestra, irmão? O que é que atrai se não for a palavra? É a palavra viva. Por isso que essa palavra, quando é falada, ela arde no seu coração. Ela joga relâmpago, fogo. Ela traz, ela mexe com você, irmão. Ela mexe. Quando ele saiu da reunião de quarta-feira, de quinta-feira, lá em Mari,
Rapaz, estava eletrizado. E uma coisa tão simples, não era tão simples. Se você olhar de fora assim, uma pessoa de fora assim, sabe o que está acontecendo. Não vi nada demais. Irmão, é só você estar dentro, você vai ver. Provar e ver. Provar e ver. Não tem. Então, que seja encorajado dessa forma. Por isso que o título que eu tinha dado para essa mensagem foi esse. Ser 100%. Seja 100%. Eu vou falar. Você vai ver as coisas acontecer. Né? Agora é 110%. 100 já é pouco. Porque os adolescentes estão 110%. A gente ainda está 100%. Né? Agora eles já estão 110%. Tá bom? Que a gente possa ver o Senhor dessa forma, que Ele está abrindo as portas, né, para a igreja em Filadélfia, a gente aproveitar. O tempo ruge e está bem próximo do seu voltar. Jesus é o Senhor. Vamos compartilhar direto, tá bem? Vamos ser bem no ponto, porque dá tempo outros irmãos compartilharem. Amém? Jesus é o Senhor. Pode vir. Vou deixar aqui. Vamos remir o tempo. Bota aí. Amém, irmãos? Realmente estamos desfrutando de tanta riqueza, nós estamos vendo tantos milagres acontecendo, o Espírito avançando no mundo tudo, irmão. Mas nós precisamos ver como o Senhor, Ele tem uma urgência por voltar. Irmãos, vamos ser sinceros. Você acha que Deus precisa da sua capacidade? Você acha que você pode fazer algo para Deus? Você acha que você é alguém? Irmão, a gente não é nada. O Senhor precisa só de nossa simplicidade. Por que Ele está usando os jovens e adolescentes? Para mostrar que nós, nosso conhecimento, capacidade, que nós sejamos, que formos, é inútil para Deus. Ele quer só um coração simples e obediente, irmão. Irmão, não ache que porque você pensa que alguma coisa, você vai ser útil para Deus. Irmãos, o Senhor só quer que possamos aprender com os jovens. Não é nós que estamos ensinando eles, é nós precisamos ter a humildade de aprender deles, junto com eles. Irmãos, o Senhor está mostrando a importância de nós praticar o comportagem. A comportagem dinâmica não é só levar uma oração. A oração é muito importante, mas nós precisamos dar oportunidade às pessoas a ter a palavra da revelação. De que adianta eu só orar para uma pessoa e não dar a oportunidade de ela ganhar o evangelho do reino e depois não cuidar dessa pessoa. Irmão, o Senhor está nos mostrando o caminho para o reino. O Senhor está falando do CEAP. O CEAP não é para... Uma coisa é conhecer o CEAP, outra coisa é você fazer CEAP. Irmãos, nós precisamos ter experiências reais com o Senhor. Nós precisamos viver o que o Senhor está falando, irmãos. Se eu não estou dando fruto, é porque essa raiz está longe de mim. Irmão, o primeiro lugar daqueles que não vão heredar o reino estão os covardes. E os desobedientes e os rebeldes são as principais pessoas que o Senhor aborrece. Irmãos, nós não podemos estar nesse grupo. São os violentos, com esforço, é que vamos heredar o reino. Nós não podemos nos enganar. Vamos ser simples e obedientes. Amém. Amém. Nossa, coração chega a queima. Senhor Jesus. O Senhor disse que quando ouvisse falar do Senhor, o coração ardia, porque foi a condição dos discípulos de Emaús. Ó Senhor Jesus. E quando o irmão Ricardo ele citou o versículo 5 de Apocalipse 4, nossa, quando Jesus disse, sobe João, para ver a condição do céu. Ó Senhor Jesus, o céu saía relâmpago, vozes de trovão. Ó Senhor Jesus. E o irmão Pedro ele trouxe para nós na live ontem dizendo o seguinte, essa é a condição que o céu está. Deus está desesperado para estabelecer esse governo na terra e a igreja está passiva. Sabe por que hoje os adolescentes estão pegando fogo? Porque estão em espírito. E esse relâmpago são os jovens, os adolescentes, os ceapistas, os comportores, fazendo zigue-zaguear do espírito. Não está ninguém mais passivo. Ó Senhor Jesus. Do jeito que o céu está, a igreja se encontra pegando fogo. Ó Senhor Jesus. E nós temos que ter cuidado. O Espírito ele quer fazer. Mas o irmão Pedro está dizendo por quem? Pelos adolescentes. Pelos jovens.
E eu já me encontro numa condição de velho, né? Tora. Saí com uma adolescente da localidade essa semana e ela disse, varão, os adolescentes de BH fizeram o seguinte, estão pegando a imersão, estão lendo a imersão com as pessoas e está acontecendo um milagre. Eu disse, não, mas vamos fazer isso aqui, não, vamos só orar. Barrando o fluido do Espírito, irmãos. A adolescente chegou na simplicidade, irmão, eles estão fazendo assim, vamos fazer. Eu disse, não, vamos fazer não. Vamos só orar pelas pessoas e botar o livro na mão dela. Barrando a ação do Espírito. Aí no dia seguinte eu fui praticar. Opa, a adolescente falou, o alimento já está falando que os adolescentes estão tocando fogo na terra, estão tocando fogo nas igrejas. A irmã falou, vou fazer? Meu irmão, a imersão tem 4 pontos. Chegava para a pessoa, escolhe aqui, varão, de 1 a 4, vamos ler comigo esse ponto. Como as pessoas, elas se sentiam acolhidas pela palavra. Como as pessoas, elas viviam a realidade da palavra. Quando eu ia orar, não tinha mais graça. Por quê? A palavra já tinha feito, já tinha encontrado o caminho. Então, o que o homem quer, o que o Senhor quer nos mostrar, é que eu não sirvo. O que eu preciso é ser, como o irmão Ricardo falou, apenas um instrumento na mão do Senhor. Amém. A minha capacidade, a minha eloquência de orar pelas pessoas, de falar bonito, não serve. Aqui não serve. Aí eu comecei a praticar. Escolhe de 1 a 4, varão. As pessoas escolhiam o pior, que era o mais difícil. Por que eu vou orar isso? Eu só vou ler pelas pessoas. As pessoas se envolviam na palavra do Senhor, ganhavam a vida e ficavam assim, o que está acontecendo, meu Deus? O que está acontecendo? A palavra é quem faz, minha gente. A palavra é quem faz. Todo o mover da obra do Senhor é regido pela palavra do Senhor. Vamos, de fato... Nossa, quando eu compartilhei com a irmã, eu vivi esse milagre que você testemunhou para mim viver, e eu barrei aquele viver. Ela fez, eu também quero viver isso. Porque só ouviu falar, a gente precisa ouvir, falar e fazer. Se os adolescentes estão fazendo, está dando certo, vamos experimentar. É a palavra, não é Jonathan comportor, não é Israel coordenador, não é Chico Zé cooperador, é a palavra. Esses irmãos apenas são aqueles que nos dão o caminho e faz que a gente caminhe firme. Ó Senhor Jesus! Amém, irmãos. Eu tenho desfrutado muito sobre o zigue-zaguear do Espírito, né? De aonde o Espírito soprar, a gente precisa ir, a gente precisa ter esse coração de obediência. E aí eu estava vendo a live do PAC ontem, e aí o irmão contou que tinha uma igreja, Andiara, não sei onde fica, e aí tinha uma adolescente, e eles tinham um sentimento de fazer a casa de adolescente. E aí eles resolveram sair às ruas, e aí, para a reunião, né, dos adolescentes, esse adolescente voltou com 20 outros adolescentes. E assim, é de Deus, sabe? Primeiro, a gente não consegue achar o adolescente achou 20, e todos foram para a reunião. Então, tá tendo casa de adolescente lá no Rio, e aí minha irmã sempre compartilha comigo. Tá tendo em João Pessoa, e aí a Priscila do Chico Zé também compartilha comigo. E tem que ter em Campina. A gente tem que fazer aqui, sabe? Casa de adolescentes. E vamos praticar. Eu desfrutei isso muito quando eu estava lá na igreja no Rio. A gente viu surgir o Avança Jovem. E a gente imitou e deu certo. Vamos imitar, vamos praticar. Vamos ter casa de adolescentes, vamos fazer a imersão. E é isso aí, a gente vai trazer o Senhor de volta. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu toquei num ponto, né, do irmão ter falado assim do curto-circuito, né? A gente precisa ser atingido por este raio. Ó Senhor Jesus, não podemos ser resistentes, né? Assim, muitas vezes a gente é resistente ao Espírito. E eu já fui assim, né? Ser resistente, o Senhor mandava ir. Mas quando a gente não é resistente, esse raio atinge e a gente zigue-zaguear. Ó Senhor Jesus, amém. 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 O ponto que eu ganhei foi que a gente não pode ser resistente. A gente tem que ser simples e obediente nessa palavra. A gente tem que ter realmente esse curto-circuito, a sobrecarga de energia, que é essa palavra profética, para queimar toda a resistência do velho homem que ainda há em nós. Graças ao Senhor. Irmãos, como é bom e agradável viver unidos, irmãos.
Temos um só falar hoje, né? O Senhor deu só uma pequena experiência para a gente. E a gente precisa prosseguir nessa experiência. Vamos orar por essa casa de adolescente em Campina Grande. Amanhã a gente vai ter uma comunhão, né, com os irmãos. Vamos na reunião de serviço. Vamos orar pela igreja. Vamos orar principalmente por essa reunião de serviço. Vamos ser unânimes, né, nessa casa. O Senhor vai ver que esse salão aqui vai ficar repleto. O Senhor falou e nós vamos ser obedientes. Né? É isso aí. Irmãos, as nossas ofertas, a gente faz ofertas no domingo, temos os nossos dízimos, temos tudo. Às vezes a gente falta algum dinheiro. Peça a Deus, Ele vai dar. Ele vai chover, você vai ficar impressionado. Você está com problema financeiro? Peça a Deus para resolver seu problema financeiro, mas diz, Senhor, resolve mais para o Senhor. Você vai ver o que vai acontecer nessa cidade. Né? Ó Senhor Jesus! Irmãos que não se reúnem conosco estão ofertando para essa obra. Vamos orar por eles também. Que eles ganhem essa visão que nós temos. Né? Eles são do corpo de Cristo. Para que eles sejam abençoados, as famílias deles sejam abençoadas, eles venham viver a vida da igreja. Deus quer fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas vai depender de mim e você. Não queremos ser obstáculos, mas queremos ser esse canal livre. Senhor, só a tesoura, pode cortar. Jesus é o Senhor. Amém? Amém. Pega esse encargo aí de Rovani. Peça a Deus que Ele te dá. Amém. Então vamos aproveitar essa oportunidade, irmãos. Está ali, ó. Gasofilácio, dízimos e ofertas. Peça a Deus. Ore no seu coração. Seja um dizimista fiel. A gente, no momento que a gente mais está precisando das ofertas dos irmãos, do dízimo dos irmãos, a nossa receita caiu 40%. Peça a Deus que Ele te dá. Seja fiel naquilo que o Senhor tem te dado. Esse dinheiro que é depositado ali não é para pagar aos irmãos responsáveis da igreja. Os irmãos viram a labuta da gente ali na conferência de jovens. Fizemos de tudo. Pagamos para dar o melhor para os irmãos. Nós aqui, irmãos, na igreja, nós não recebemos R$1 dos irmãos. Tudo que nós fazemos, nós investimos no nosso local de reunião e nas necessidades da igreja. Então, peça a Deus que Ele vai honrar. Tá bom? Que os irmãos possam refletir com relação a isso aí. Aqui no gasofilácio, né? Graças ao Senhor que tem irmãos que já depositam direto na conta da igreja. Toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor. E impressionante, irmãos, tem irmãos que não reúnem conosco, mas todo mês faz o depósito lá na conta da igreja. Isso é para nos envergonhar, né? Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar suprindo esses irmãos que não reúnem conosco, mas têm lá ofertado para a igreja em Campina Grande. Amém. Irmãos, essa palavra de hoje, ela é
para nos motivar a sermos um e avançarmos, né? Foi falado ter uma visão de águia. Todos nós, irmãos, precisamos ter essa visão. A visão de águia, ela sobrevoa, ela vê tudo, né? Eu não sei qual o alcance da altura, né? Lá aquela 360, mas a distância, é uma distância tremenda, né? Então nós precisamos ter essa visão, né? Sobrevoar Campina Grande e ver o que o Senhor tem para nós. Louvado seja o Senhor. E Ricardo falou também que o Senhor, Ele quer nos usar, mas Ele quer nos usar, irmãos, como um instrumento, mas um instrumento útil na mão do Senhor. Todos nós fomos convocados pelo Senhor. Todos nós fomos chamados, fomos eleitos, mas Ele quer nos usar como canais úteis para a edificação da igreja. E eu vou ter essa oportunidade, você vai ter essa oportunidade no próximo sábado, dia 26, na Praça da Bandeira, onde vamos estar aí, como foi falado, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, com os nossos anciões e com as toras, né? Levando a palavra de Deus às pessoas, levando oração, levando alimento diário, levando literatura, literatura já está incluso tudo, né? Para que eles possam também receber a oração e receber a palavra escrita, porque é importante, depois do nosso contato, ela desfrutar daquilo que nós deixamos nas mãos delas, tá bom? Você diz amém para esse próximo sábado? Mas aí é um detalhe, né? Nós sabemos que nem todos os irmãos podem estar lá conosco, né? Mas você que não vai estar lá conosco, fica orando. Tem um encargo de orar naquele momento que nós vamos estar ali, de 9 às 11h30. Ora, né? 1 hora 10 minutos, outro no outro bairro ora mais 10 minutos. E aí nós formamos uma corrente de oração por aqueles irmãos que vão estar ali no campo. Nós sabemos que no campo não é fácil, né? Por isso que os irmãos têm falado que quando vão ao campo, há uma necessidade do grito de guerra. Porque o grito de guerra, ele fortalece. Porque nós não vamos guerrear de qualquer maneira. Nós precisamos estar fortalecidos. E quem nos fortalece, irmãos, é a palavra. Por isso, nesse dia, creio que vai ter o grito de guerra para que os irmãos possam se fortalecer e combater o inimigo. Amém? Vamos lá na loja, orar por Alfredo, orar pela loja, né, Alfredo? Orar pela loja e orar por todos os funcionários. Congresso das Mulheres, dia 13 a 15 de outubro, tá? Os irmãos, as irmãs já estão aí se movimentando, eu acho que já faz uns 4 meses que estão aí se movimentando para dar o melhor para as nossas irmãs. O tema vai ser Mulheres Entrelaçadas, tá bom? E ainda há vaga, tá? Literatura, procurar o irmão Flávio, aquilo que você falou da literatura, é o que? Quem está em débito? Os irmãos que estão em débito com a literatura, tá? Procura o irmão Flávio para sanar o seu débito e renovar a sua assinatura, né? Para a renovação vai ser só à vista, né? Porque aí nós pagamos lá ao escritório à vista. Então, os irmãos que não puderem pagar hoje, tenham comunhão com o Flávio, vê qual o dia que você pode pagar, porque tudo, irmão, se resolve na comunhão, tá bom? Então, tenham comunhão lá com ele. A nossa oferta hoje em dinheiro foi R$ 303 e em Pix R$ 237,52, totalizando R$ 560,52. Vamos encerrar essa reunião orando, né, pela igreja em Campina Grande, orando pela nossa construção que está a todo vapor e está em fase de conclusão, mas necessitamos não só das ofertas, mas também da oração da igreja. O irmão Alfredo encerrar a oração orando. Senhor Jesus,
Senhor, nós te louvamos nessa manhã, Senhor, pela tua palavra. Tua palavra é viva e eficaz. Senhor, e nessa manhã, Senhor, ela pode entrar no nosso coração. Senhor, nos leva a ser simples e obediente, Senhor, ao teu falar. Senhor, o Senhor tem dado o caminho. Senhor, nos leva a seguir esse caminho. Um caminho que vai nos conduzir, toda Campina Grande, ao reino de Deus. Senhor, essa é a nossa meta. Reinar juntamente contigo. Senhor Jesus, Senhor, seja com os ceapistas, Senhor, que estão aqui em Campina Grande, semeando a tua palavra. Senhor, que eles possam alcançar as pessoas, Senhor, na simplicidade. Senhor, e eles possam ser salvos, Senhor, por meio da tua palavra. É a tua palavra que faz a obra. Nós apenas somos instrumento em tuas mãos. Senhor, seja com os jovens em Campina Grande, seja com os nossos adolescentes. Senhor, e nessa manhã, entregamos como igreja, Senhor, a casa de adolescentes. Senhor, o Senhor já nos deu o local. O Senhor nós já temos o local. Senhor, e a tua palavra é clara. Senhor, nós vamos apenas ir. E o Senhor que vai fazer a obra. Senhor, leva todos nós. O Senhor está envolvido nesse encargo. Senhor, para alcançar as pessoas. Senhor, se esse é o caminho, Senhor. Senhor, nos mostra esse caminho. Senhor, para alcançar as pessoas. Senhor, simples e obediente. Senhor, rogamos a Ti, Senhor. Senhor, para a nossa reunião amanhã. Senhor, a reunião de serviço. Senhor, traz todos os varões. Senhor, que estão envolvidos nos serviços. Senhor, para que nós juntos, Senhor, possamos ser unânimes. Senhor, não só falar. Senhor, não só proceder. Senhor Jesus. Senhor, refrigera, Senhor. Senhor, a igreja de Campina Grande. Senhor, por meio da Tua palavra. Senhor, cuida, Senhor. Senhor, cuida dos seus. Senhor, o Senhor sabe a necessidade, Senhor, de cada um em Campina Grande. Senhor, aqueles que não tiverem esse final de semana, Senhor, que o próximo final de semana o Senhor possa trazer os irmãos, Senhor, para que juntos, Senhor, possamos desfrutar do Senhor e fazer a Tua vontade. Senhor, entregamos o sábado, Senhor, essa saída toda a igreja, leva todos os irmãos, Senhor, para que ali juntos, Senhor, possa ter experiência contigo e possa ver, possa fazer o ídolo do Senhor e eles possam tocar no Senhor, Senhor, e na Tua vontade. Senhor, também queremos Te agradecer, Senhor, pelas ofertas dos irmãos, Senhor, aqui em Campina Grande, Senhor, os que reúnem e os que não reúnem conosco, Senhor, tem ofertado, Senhor, para aquela obra ali que o Senhor tem feito, Senhor, nosso local de reunião, Senhor, está ficando lindo, Senhor, não é pela nossa força, Senhor, mas é pela Tua vontade, Senhor, o Senhor tem cuidado dali, Senhor, seja com aqueles que trabalham ali na obra do pesado, Senhor, que eles possam fazer em amor, Senhor, como para o Senhor, Senhor, apenas ali é o local, Senhor, para a igreja reunir, Senhor, e nós cremos, Senhor, aquele local cheio, Senhor, para a honra e glória do Senhor, Senhor, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado naquele lugar, Senhor, toda a honra, Senhor, todo o louvor, Senhor, pertence a Ti, Jesus é o Senhor, aleluia.